Vou gravar aqui que eu não estava gravando. Pronto. Eu conheci a Ana Paula uns anos atrás. Ana Paula foi uma excelente Foi. coordenadora de um curso de pós-graduação na cidade dela. Ela bravamente, assim, sabe, com todo carinho mesmo, ela liderou essa turma de pós-graduação. E eu fiquei fã da Ana Paula. A gente não tinha muito contato, porque é aquela loucura que a gente acabou de falar, né? Acordava, trabalhava, dormia, acordava, trabalhava, dormia. Então, nessa pandemia, a gente voltou a se reencontrar. E eu te agradeço muito porque você aceitou estar aqui com a gente, Meu dividindo Deus. uma pesquisa, porque a gente sabe que a pesquisa é um poder de pensamento, de resolução, de conhecimento que você vai juntando as peças e você vai dividir isso com a gente, que é a sua riqueza. Né? E a gente sabe o quanto trabalhoso é pensar dá trabalho, né? A gente pensa que não, mas pensar dá muito trabalho, né? É E aí você verdade. hoje está trazendo isso para a gente com a maior alegria, com a maior disposição. Então, a Sim. gente te agradece muito mesmo. Muito obrigada. A casa é sua, fica à vontade, use o tempo como você quiser. Tá bem? Tá bem. Cláudia, então eu quero te dizer que o prazer é todo meu, né? A gente estava batendo um papinho aqui antes da turma entrar e eu estava dizendo para a Cláudia que eu fiz essa pesquisa, terminei o mestrado em 2009. E eu pude entrevistar o professor Ronaldo Miranda, né? Fui a São Paulo, ele me recebeu, foi uma coisa muito importante na minha vida, né? Então, isso a gente guarda essa gratidão, né? E eu tinha coisas para rever no trabalho, porque quando a gente termina o curso, a gente está esgotado, não quer mais mexer naquilo, né? A gente precisa de um ar e olhar para esse trabalho agora, para trazer aqui, né? Mexer, é uma parte, né? Só um aspecto que eu vou trazer aqui, um pouquinho, né? Porque o tempo não cabe, né? Uma pesquisa tão grande não iria caber, mas é um pouquinho para contribuir e foi muito bom. Eu agradeço muito, né? Eu com a mente fresca, né? Em um outro momento da minha vida, reler esse trabalho. E essa semana conversei com o professor Ronaldo Miranda, fizemos uma reunião pelo Zoom e foi muito legal isso, sabe? É, é, resgatar, né, esse momento que foi tão lindo, tão especial para mim, né? Tudo que ele esteve muito disponível em todo o tempo da pesquisa, né? Ele veio a Florianópolis, fez conferência aqui, é, ele foi banca da minha prova de recital. Eu toquei o concerto, né, com a orquestra, a gente montou a orquestra aqui, então foi uma loucura aquela época e eu tô dando uma resgatada assim nessas memórias, né, e olhando para isso e é sempre legal a gente olhar com outros olhos, né, Cláudia, para nossa história e até mexer, eu vou fazer até uma errata agora para o trabalho, porque coisa que a gente conversou e botar as coisas ali. Então é muito bom isso. Bom, eu acho que eu posso começar então, né, Cláudia? Eu vou dividir então Fica à uma vontade, lâmina. Ana. Fica à vontade, tá? Tá. Eu fiz uma lâmina, um PowerPoint, né? E para ficar um pouco mais visual, assim, não ficar só falando, né? E a gente gravou aqui, até trouxe uma amiga para gravar algumas pecinhas. Então tem algumas pecinhas para mostrar para vocês, dessas da infância, né? As peças infantis. E no final, se vocês quiserem, eu tenho um videozinho que eu fiz da gravação do concertino, que eu toquei em 2003, com uma orquestra aqui em Florianópolis, a Camerata Florianópolis. E infelizmente não foi filmado, né? Então são todas gravações caseiras, amadoras. Esse concerto ele foi gravado por um amigo pianista, o Luiz Cláudio Barros, não sei se vocês conhecem. O Luiz, com um gravador e um microfone estéreo na plateia, gravou o, o concerto
E olha que até saiu bom, né? O professor Ronaldo Miranda ouviu, mandei para ele, né? Depois e tudo, porque o mestrado é posterior, né? E, bom, eu tive contato três oportunidades assim de tocar o concertino com a orquestra, né? Em 2003, 2008 e no meu concerto para o mestrado e depois em 2010 com a Filarmonia Santa Catarina, que é uma orquestra que foi formada por músicos aqui também do estado e infelizmente agora ela não existe mais. Mas foi um momento, né? Então nós fizemos num outro teatro aqui da cidade o concerto. Bom, vamos começar então. Eu vou dividir aqui a lâmina. Eu espero que vocês gostem do que eu preparei. Vamos lá. Isso, vocês devem estar vendo aqui agora o meu desktop. Vou colocar aqui a minha lâmina. Vamos aumentar. Deixa eu voltar aqui no começo. Pronto. Vou diminuir um pouquinho. Deixa eu passar para cá. Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Qualquer coisa tu me avisa, tá, Cláudia? Tá, pode deixar. Tamo vendo. Bom, então eu escolhi esse layout colorido com essas ondas, né? Que são ondas sonoras, com tantas cores, né? Escolhi muito, fiquei um tempão escolhendo isso, porque eu queria que tivesse a ver com a composição, né? Com a criatividade, com a inspiração que ele representa, né? Eu intitulei essa fala, né, como um breve panorama e um contexto das obras infantis e juvenis para piano. Bom, para a gente poder ter um contexto de um compositor dessa magnitude, né, a gente precisa falar um pouco sobre ele. Aliás, bastante. E o meu medo hoje era de que eu não falasse o suficiente, né? Porque o Ronaldo Miranda é um dos compositores mais importantes, né? Brasileiros, mais importantes da atualidade, né? Então é uma grande honra e uma grande responsabilidade para mim falar sobre ele. Ronaldo Miranda tem uma carreira brilhante, uma carreira consistente, né? É um compositor premiadíssimo, ele recebeu inúmeros prêmios nacionais, internacionais, e as suas obras têm sido executadas, né, por intérpretes, orquestras, solistas em vários países, né? E nas principais salas de concerto do nosso país, do Brasil. Então, falar desse compositor realmente é uma alegria, uma honra, né? Eu acho que a gente tem que dar vivas a ele, né? Agradecer a ele toda essa maravilha que ele compôs pra gente. E tocar, tocar a obra dele. Ele diz isso, né? Ah, eu gosto quando tocam a minha obra bem, né? Quando tocam bem, quando capricham. E muito bem. Então, a obra do Ronaldo Miranda, ela engloba diversas formações instrumentais, orquestrais, solos para instrumento, canto, inclusive ópera, né? Ele tem 2 óperas. E uma das óperas importantes é Dom Casmurro, né? Que foi estreada no Teatro Municipal de São Paulo em 92, que é resultado do trabalho dele de doutorado. Bom, então vamos lá. Vou passar aqui adiante. Para a gente se situar um pouquinho, eu sou a rainha do contexto, né? As meninas do curso Talma ali, elas vão rir de mim, porque eu sou sempre aquela chata que quer falar do contexto. Eu tenho que falar do contexto. Então, acho que é uma mania um pouco acadêmica, né? Assim, na academia a gente aprende isso, né? Olhar o contexto. Então, em que contexto podemos situar o compositor Ronaldo Miranda, né? De modo a entender um pouco melhor a sua obra? Então, de modo a facilitar o entendimento desse contexto, né, eu vou falar brevemente sobre o panorama
da música no Brasil na primeira metade do século XX, que é quando nasce o nosso querido compositor, né? Então, o século XX é marcado por uma intensa transformação no panorama estético da música brasileira, né? Os primeiros 30 anos, eles representam um período da mais forte e profunda expressão nacional, né? Então, ressalta-se a relevância, né, de duas personalidades no cenário nacional de então, que é Heitor Villa-Lobos, né, e Mário de Andrade, né, que foi o grande líder intelectual do nacionalismo. Bom, em 1950, eu vou ser sucinta, tá, gente? Eu vou dar uma pincelada. Em 1950, já havia acontecido no Brasil momentos importantes, né, para transformações no panorama musical, né? Quais sejam a Semana de 1922, né? A vinda de Karl Reuter para o Brasil em 1939, formando o grupo Música Viva, o Congresso de Praga, né, do qual participaram Santoro, Eunice Catunda, Ana Stella Schick, que eram todos alunos de Karl Reuter, né? Karl Reuter foi um professor muito importante no Brasil, né? Ele representa muito do que... ele teve uma influência grande no que aconteceu, né, a partir da vinda dele para cá, na estética da música brasileira. Então, a questão posta naquela época, né, em 1950, era nacionalista ou experimental? Né? Nacionalista ou experimental? Porque as coisas estavam em plena transformação, né? O Ronaldo Miranda nasce em 1948. Veja, então a gente já tem mais ou menos um panorama, né, do que estava acontecendo no nosso país na época que ele nasceu, né? E ele irá atuar na década de 1970, né, um período em que o leque de opções estéticas era bastante amplo, tá? Por que eu botei essas palavras aí, né? Contexto, raízes, motivações, inspirações, aproximação. Ao abordarmos uma obra musical, precisamos nos cercar de diversos conhecimentos. Nós, professores, sabemos disso, né? Dentre estes, o contexto, em que se insere esteticamente o compositor, bem como o contexto da peça em estudo dentro do todo da obra do compositor em questão. Ao sabermos da sua história, pensamento no que diz respeito à estética musical, bem como suas motivações, inspirações para aquela composição, conseguimos nos aproximar um pouco mais daquele universo sonoro que vamos explorar, né? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer agora uma pincelada na vida e obra deste que eu considero, né? Já falei 1000 vezes, vou repetir, um grande e admirável compositor brasileiro. Eu sou fã dele, tá, gente? Eu sou muito fã dele. Eu tentei resumir um pouco o capítulo da minha dissertação, né, de mestrado, que foi concluído em 2009. Em entrevista, o compositor relata sobre diversos aspectos e fatos marcantes em sua trajetória. Para esta palestra, eu entrei em contato com ele novamente, fizemos algumas correções no texto e acrescentamos alguma coisa. E isso irá para uma errata, como eu estava comentando com vocês, em meu trabalho, para o meu trabalho de mestrado, né? E eu achei eu quero fazer um parêntese aqui, só para dizer que essa conversa com ele foi tão leve, foi tão boa, uma pessoa tão grande, ser tão bondosa, sabe? Ele realmente é uma pessoa inspiradora para mim. Então, e ele me disse assim: Ana Paula, sabes o que mais? Só não erra quem não está fazendo nada. Aí deu uma gargalhada gostosa daquelas. Então, é esse tipo de pessoa que ele é, né? Dessa grandeza. Então, Ronaldo Miranda começou a estudar música na infância, aos 6 anos de idade. Rebelde, segundo conta, resolveu estudar acordeon, contrariando a vontade dos pais.
que queriam que ele estudasse piano. Então, começou a ter aulas de acordeon com a professora Romilda Veronese e estudava teoria musical com a professora Maria José Pincos, sobre a qual afirma ter sido uma excelente professora, preparando-o fortemente na parte de teoria musical, né? Eu, aí vocês vão me dizer, mas um compositor dessa magnitude, por que você está falando da infância, né? Da primeira formação? Porque nós somos professoras para esse público. Nós somos professoras para as crianças. Nós vamos fazer a primeira formação. E eu disse para ele assim, professor, pode ser que chegue na minha sala de aula um Ronaldo Miranda. E eu não sei, né? Então, é isso aí. Depois de algum tempo, Ronaldo Miranda, né, passou a interessar-se pelo piano e teve que lidar com uma grande diferença no conhecimento que ele tinha na parte de teoria musical, que ele já estava bem avançado, e o conhecimento que tinha do piano, né? Tinha muitas questões técnicas para resolver, ainda não tinha leitura, nem a técnica, nem a independência das mãos, porque ele tocava acordeão. Então, né, ele não tinha a mão preparada, ele não tinha todo o aparato necessário para tocar o piano, mas já estava muito avançado na teoria. Então ele teve esse impasse, né? Vejam que interessante para nós, enquanto professores, quando a gente recebe um aluno com uma dificuldade ou com alguma lacuna. Vejam, pode ser um Ronaldo Miranda, gente, né? Então, eu vou puxar sempre a sardinha para esse ponto, tá? Então ele diz assim, é uma fala dele, tá? A minha mão esquerda, eu tocava na posição de acordeon, não estava no formato do teclado. Então eu tive que procurar uma professora de piano. Fui para a escola de música da UFRJ fazer o curso técnico. Uma grande coisa que a escola tem, além da graduação, tem um curso técnico preparatório. Desde aquela época até hoje, a escola teve mais de 1.200 alunos, né? Então isso ele me contou em 2008, né, na época da nossa entrevista lá em São Paulo. E eu disse para ele agora, quando a gente se falou essa semana, o quanto eu achei bonito, né? O quanto eu achei bonito isso me comoveu profundamente, acho que por ser professora, né? Por trabalhar com crianças e jovens, então de ver um compositor, né? Uma pessoa dessa magnitude, quando vai contar a sua história, falar com tanto amor e tanta gratidão, né, aos seus professores, né? Bom, diante disso, ele decidiu estudar na escola de música, no curso preparatório. Estava com 12, 13 anos. Aí teve aulas de piano com a professora Hilda Reis, que também foi compositora, né? E na parte de teoria, ele foi aceito direto para o último ano do currículo, pois já havia aprendido, né, notação, teve treinamento em ditado musical e ritmo. Então foram colegas dele, né, dessa época da escola de música, a professora Marcilda Clis, Jorge Antunes e Lia Gualda de Sá, né? Todos já eram muito adiantados, ele conta, né? Eles já estavam mais adiantados no instrumento do que ele estava, né? Então ele teve essa questão. Aí aos 13, 14 anos, estimulado pela professora Hilda, santa professora, né? A procurar uma outra professora de piano que pudesse levá-lo ainda mais adiante nos seus estudos, né? E ele foi então estudar com a professora Ruth Serrone, né? Ruth Serrone, uma professora especialista ela era, né, tinha tradição, ela é especializada em preparar os alunos para o ingresso, né, na escola de música. Em pouco tempo, ele já havia alcançado o nível necessário, né? O repertório para a prova de ingresso seria o curso técnico, né? Era uma invenção a duas vozes, uma peça brasileira e um estudo de Czerny. Bom, tendo sido aprovado na prova em segundo lugar, ele pôde escolher seu professor de piano. Prosseguiu então seus estudos com a dona Dulce de Saules, que considera ter sido excelente professora
e com a qual permaneceu por longo tempo, desde os 14 aos 22 anos de idade. E agora falando com ele, ele me disse, olha, mesmo depois, né? Mesmo depois da graduação, ele começou com ela no curso técnico, continuou na graduação e ainda depois da graduação ele a procurava, né? Para aperfeiçoar aquilo que ele achava que era necessário ainda, né? O que ele achava que precisava. Então vejam a humildade, né? Ele é incrível. Então sobre a Dulce de Saules, né? Nas palavras dele, ele comenta: é a quem devo essa técnica e esse conhecimento do piano que eu te falei, que foi importante para escrever o Concertino, o Concerto Grande e outras obras. Ela era fantástica. Né? Outra fala dele, Dulce era aquela professora maravilhosa, neta de um pianista chamado Alfredo Bevilacqua, parente de Otávio Bevilacqua, que foi crítico do jornal Brasil. Alfredo foi um pianista muito importante, formou muita gente naquela época. E Dulce era sua neta. Né? E hoje eu vejo o quanto ela contribuiu para eu poder, enfim, tocar e compor. Ele é o tempo todo assim, sabe, gente? Ele fala com respeito, com gratidão, com... Nossa, eu acho isso muito bonito. Então, professores muito importantes em sua formação como compositor foram o professor Elcio Benedito Soares, né? Porque eu falei até agora do piano, né? Então, com o Elcio Soares, ele estudou harmonia e análise musical, desde antes da graduação e durante a graduação, foram muitos anos. E na graduação também com o professor e regente Henrique Morelenbaum, que foi uma personalidade marcante, né? Então, Morelenbaum foi professor dele no curso de composição, tá? E o Elcio na graduação. Então, com Morelenbaum, ele estudou harmonia, aperfeiçoando-se, contraponto e fuga, né? E Morelenbaum foi quem o incentivou a procurar a sua própria linguagem e também a tomar contato com a linguagem musical contemporânea. Né? Então, ele deu esse estímulo. Né? Ele conta que o Morelenbaum dava para ele temas, né, bem modernos, bem contemporâneos, e falava para ele trabalhar as variações com serialismo, né? E mesmo que ele não sentisse que aquilo era a linguagem dele, aqui, depois dessa experiência, ele estaria mais pronto a encontrar o seu próprio caminho. Né? Então, e hoje em dia ele fala disso com gratidão. Vamos seguir. Se tiver muito cansativo, pode falar, tá, Cláudia? Ou quiserem falar alguma coisa? Tá ótimo. Bom, então, Ronaldo Miranda ele concluiu o bacharelado em piano na UFRJ em 1970, assim como o bacharelado em jornalismo em 1973 e o bacharelado em composição em 1976. Né? Ele precisou trabalhar muito cedo, ele foi arrimo de família, né? Porque ele perdeu o pai muito jovem, com 18 anos ele perdeu o pai. E ele tinha uma irmã, tinha a mãe, que nunca não tinha trabalhado ainda, né? Então ele conseguiu um cargo e foi trabalhar para sustentar, né, a família. Né? Então isso faz parte da história dele e é por isso que ele começou trabalhando no Jornal do Brasil. Né? Mais uma admiração que eu tenho, né, por essa pessoa. Então, depois ele concluiu então, o mestrado em composição também na UFRJ em 1987 e fez o seu doutorado em artes pela USP. Foi o único que ele não fez na UFRJ, né? O doutorado ele fez na USP, terminou em 1996, tendo defendido a tese intitulada Dom Casmurro, uma ópera, a música no processo de teatralização do romance machadiano. Né? Então essa foi a tese dele de doutorado na USP. Ronaldo Miranda trabalhou no Jornal do Brasil por 19 anos, de 1966 a 1985. E o JB era um jornal influente na época, né? Investia muito na promoção de eventos culturais, nas áreas de cinema, artes visuais, música.
E nos anos 60 era o jornal mais forte do Rio de Janeiro e o mais influente do ponto de vista intelectual, né? Depois de 8 anos trabalhando nesse jornal, é que, paralelamente à função anterior, ele começou a escrever crítica. Então vejam, ele não começou como crítico, né? Como contei para vocês, ele começou em outra função, né? Porque ele precisou trabalhar para sustentar realmente a família, né? E muito bem. Então, depois de 8 anos trabalhando nesse jornal, paralelamente à função anterior, começou a escrever crítica. Iniciou-se na função trabalhando sozinho, como crítico. Posteriormente, em equipe, dividindo a tarefa com Luiz Paulo Horta e Edino Krieger, outro grande, né? Compositor brasileiro. Baita compositor brasileiro. Trabalhou como crítico de 1974 a 1982. Mais tarde voltou a escrever novamente, mas como freelancer. O fato de escrever crítica musical por muitos anos, considera ele, né, foi enriquecedor para a sua formação musical. Ele conta que ouvia muita música, mas música de todo tipo, né? Em viagens, ou no Rio de Janeiro, né? Aí ele diz, então eu ouvi George Crumb, Maurício Kagel, eu acho que fala, né? Kagel, mesmo não sendo a minha linguagem. Era importante ouvir, ele precisava ouvir, né? E isso ampliou muito os horizontes, né? Então, interessante os caminhos, né? Como eles se põem assim e favorecem. Então, ainda na área de música, Ronaldo Miranda trabalhou na Funarte e como diretor da Sala Cecília Meirelles, né, que são instituições de fomento e ou promovem eventos de alto nível artístico e cultural. Artístico-cultural. Por muitos anos, ele foi professor doutor MS3 da Universidade de São Paulo, da USP, né, que é uma instituição importantíssima no Brasil, né, uma das nossas maiores universidades do país, onde ele se aposentou há cerca de 1 ano. Então, que trajetória, né, gente? Linda, né? Bom, eu vou falar agora um pouquinho, eu acho que a gente já tem uma ideia, assim, né, do primeiro caminho dele, a gente já se situou no panorama brasileiro, como é que estava a coisa, né, esteticamente, quando ele nasceu e quando ele vai produzir. Vou falar um pouquinho, então, dos períodos de produção da obra, tá? Pode-se distinguir os períodos de produção em 4 períodos, digamos assim, tá? 4 períodos fundamentais, importantes. Um primeiro período é até 1976. Isso é uma coisa que eu tinha colocado um pouco diferente, inclusive a gente tinha falado disso diferente na entrevista, a gente mudou agora, né? Ele falou, mas Ana Paula, pode baixar um pouquinho aí essa data, porque na verdade que eu tinha botado lá, né, uma outra data, ele disse, não, vamos botar até 76 que é melhor, porque tem coisas de antes, sabe, de 65, que já, né, que depois, enfim, então vou mudar e assim ele se sentiu melhor e eu fico mais contente, né, que ele se sinta bem. Porque afinal a gente está falando da vida dele, né? Ele é um pouco nosso, porque ele é nosso compositor, mas ele, né, a vida dele. Então, o primeiro período até 1976, que compreende as peças de juventude, a sua produção acadêmica enquanto aluno da UFRJ, caracterizado pela presença de procedimentos harmônicos e modais ligados às tradições da música ocidental. Tá? Vou seguir, senão vou demorar muito, né? O segundo período, entre 1977 e 1983, né? No qual ele explora o atonalismo livre. Ele chegou um momento que ele pensou, olha, para eu levar a cabo, né, para eu colocar para frente a minha carreira, eu preciso me abrir um pouco para essa corrente, né, para isso que está acontecendo no panorama e tal. E ele teve esse período atonal, né? Uma coisa... Então ele realmente começou a escrever obras assim, nessa linguagem,
e a participar, a colocar a obra dele para aparecer, né, em concursos, e começou a ganhar muitos concursos, né? Coisas incríveis, assim. Se vocês tiverem curiosidade, eu tenho a lista da. Depois eu até posso mandar para vocês o catálogo dele, que foi feito em 2018, em homenagem aos 70 anos. Fizeram um catálogo belíssimo, né? A Valéria Peixoto, pela Academia Brasileira de Música, fizeram um catálogo e tem tudo isso lá. E a tabela de premiação é uma coisa assim assombrosa, é incrível, ele é muito premiado em festivais importantíssimos, né? Muito bem. Aí vem o terceiro período, que é a partir de 1984, que se caracteriza pelo uso do neotonalismo, né? O neotonalismo é um novo tonalismo. O que, que é isso, né? Então ele tem mais é tonal, mas tem mais liberdade. Então vai ter mais cromatismo, vai ter escapadas assim, para acordes mais distantes, né? Tem mais liberdade harmônica, né? Mãe, agora é verdade. Tem uma vozinha, que delícia. Muito bem. Seguindo. Então, e tem o outro período, que é um quarto período, que é a partir de 1997, né, marcado pelo ecletismo e consolidação da sua linguagem. Apresenta liberdade no uso de procedimentos musicais, como pontilhismo, minimalismo, livre-atonalismo, neotonalismo, e é como uma síntese de todas as linguagens anteriores, né? Então, dentro de uma mesma obra, é possível encontrar diferentes procedimentos, né? Uma coisa importantíssima que eu vou dizer agora, que ele sempre chama atenção, é importante ressaltar que, embora a classificação aponte características de linguagem mais marcantes em cada período, né, isso não significa a exclusão ou impedimento do uso de outras linguagens concomitantemente, né? Então, no período neotonal, a gente vai encontrar uma obra atonal, né? A gente estava conversando sobre isso, ele me disse, Ana Paula, hoje em dia, né, porque eu perguntei, né? Olha, temos um lapso aí, professor, eu disse, né? Desde 2000, setembro de 2008, que foi a nossa entrevista até agora, né? Eu perguntei, o que mudou? Ele disse, não, continuo livre, né? Ele tem isso, né? De poder, ele é um espírito livre, eu sinto ele assim, né? Essa necessidade de poder usar todo aquele conhecimento e aquele potencial da maneira que ele sente, né? Ou de acordo com as encomendas, porque ele tem muitas encomendas, né? Ele é um compositor que já teve muitas encomendas. Então ele pensa, olha aí o contexto, ele pensa no contexto, né? Para onde eu estou escrevendo essa obra? Ele diz, né? Eu estou escrevendo para um grupo de cordas acadêmico ou eu estou escrevendo para o ZESP, não é? Então, conforme né, o contexto da onde foi feita a encomenda, ele escolhe também, né? Ele pensa isso. É a diferença, por exemplo, do concertino para piano e orquestra de cordas para o grande concerto, né? Então, o concertino é neotonal, né? E tem, inclusive, trechinhos atonais dentro do concertino, né? Mas principalmente neotonal, desse período, neotonal, e o concerto é totalmente atonal, né? Então, o concerto para uma orquestra, o grande concerto, né, para piano e orquestra sinfônica, é uma orquestra enorme, né? Então é uma outra proposta, né? Foram escritos para situações diferentes, né? Bom, eu fiz aqui, eu achei que ia ficar legal para vocês terem uma ideia, assim, depois se vocês quiserem eu posso enviar essa lâmina, a Cláudia passa, né, para ter assim como base, porque aí não vai dar tempo da gente ouvir todas as obras, né, e não tem todas as obras aqui, mas eu coloquei algumas representativas, assim, dos períodos, para as pessoas poderem se situar, né, sempre lembrando, né, que
não significa que uma obra estando num período, ela fica obrigada, né, a ter só aquela linguagem, entende? Contem com isso, né? E nesse sentido, o catálogo, né, ele pode ser muito útil, tá? E os trabalhos acadêmicos tem vários, né? Tem o meu, tem da Consuelo Caporali, tem do Marcelo Tis, tem do Corvisier, artigo, né? Olha, tem muita gente que escreveu, não quero pecar deixando ninguém de fora, muita gente escreveu trabalhos sobre o Ronaldo Miranda. Agora, há pouco tempo, uma moça fez, ele me contou, né? Ela fez um resgate do grande concerto, e ele ficou super feliz que ela conseguiu tocar, né, 2 vezes o concerto, que é uma coisa difícil, né, com uma orquestra grande, tá? Mas, enfim, vamos seguir. Então, algumas obras representativas de cada período, né? Ali no azulzinho, primeiro período, que vai até 1976, né, das obras da juventude, produção acadêmica. Então, muito desse período, ele me disse, eu guardei na gaveta ou joguei fora. É aquela fase que o compositor está se experimentando ainda e é muito autocrítico, né? Para nós, a gente acha. Eles têm uma outra consciência, né, que a gente não tem, porque a gente não é compositor, mas ele sentia assim, né? Então ele diz desse período, né, o que ficou, né, no catálogo e que permaneceu deste período. Algumas canções para canto e piano, né, que ficaram no repertório. Belíssimas, gente, pelo amor de Deus, vão na internet depois no YouTube e ouçam. São lindíssimas, né? Retrato, cantares, soneto da separação, são muito cantadas, né? Ele botou tudo meio modal, brasileiro, né? Sem maiores preocupações de linguagem. Tem uma suíte para piano, a suíte número 1, e dessa é interessante porque é dela que vai sair a peça para nível intermediário, o Prelúdio de Fuga, que a gente vai ver um pouquinho depois, né? A partir dessa obra. Ele pega o primeiro e último movimento, retrabalha e transforma no Prelúdio de Fuga. E um prelúdio e fuga, ainda desse primeiro período, né, para quarteto de sopros, tá? Num segundo período, ali em verdinho, 1977 a 83, ele explorou aquele período que ele explora o livre atonalismo, né? Que ele está inovando na linguagem, que ele está se acomodando no meio, se inserindo, né? Então tem a peça Trajetória, que é uma peça importantíssima, que marca, né? Para soprano, flauta, clarinete, piano, violoncelo e percussão. A percussão é xilofone e vibrafone. Com essa peça, ele ganhou o concurso de composição para a Bienal de Música Contemporânea da Sala Cecília Meirelles, na categoria de música de câmara. Tá? Então, essa é uma peça importantíssima na história dele, né? A trajetória. Porque esse prêmio ele considera que impulsionou a carreira nacional, né? E depois inúmeros outros prêmios vieram, né, nos anos que se seguiram. Ele ganhou tribuna da Unesco, vários prêmios, tá? Não vou ficar aqui citando os prêmios, isso é fácil de encontrar numa tabela, tem no meu trabalho, que eu posso encaminhar também para quem quiser ler, né? Tá? Do segundo período também atonal é o trio Oriens 3, que é de 1977. É uma peça considerada muito importante para ele também, né? E que lhe trouxe muita alegria. É tão bonito ver ele falar da obra, sabe? É uma coisa muito bonita ver assim ele falar da obra e as coisas que a gente vê que tem um significado especial, né? E emociona. Então ela foi selecionada para representar o Brasil em Aarhus, na Dinamarca, que em um grande festival, né? O World Music Days. Essa peça impulsionou a sua carreira internacional. Foi selecionada por um júri internacional, vejam que importante que é isso, né? Para um compositor. E tinha muita gente importante concorrendo no mesmo ano, né? Nesse festival de Aarhus estavam os papas da música contemporânea, né? Como os intérpretes, seja como compositores, como Lutosławski, Stockhausen, Elliot Carter, os franceses todos, Tristan Murray, não sei dizer direito os nomes, Steve Reich, entre outros. Italianos, russos, poloneses, tchecos, gente do mundo inteiro, né?
tinha muita gente. E tocando estava o Artist Quartet, né, e diversos músicos maravilhosos. Houve concertos fantásticos, ele disse, né, na entrevista. Aí ele disse assim: eu não acreditava que aquilo pudesse ser realidade. Isso foi em 1983, eu tinha 35 anos, ele disse, né? Foi a minha primeira viagem à Europa. Foi muito bom ver a dimensão que a minha música podia ter. Não é bonito? Bonito, né? Eu me emociono. Então, desse período, né, a gente tem o concerto para piano e orquestra, que é o grande concerto, né? Esse que é atonal. A tocata para piano, atonal. Imagens, que é uma peça para clarinete e percussão. Lúdica 1, clarineta solo. Prólogo, discurso e reflexão, outra peça para piano solo, importante. Recitativo, variações e fuga para violino e piano. E apesar de ter sido escrita no período neotonal, a peça Momentos para violoncelo solo, por exemplo, é completamente atonal. Então vocês vejam, né? É, Isso é ser livre, né? É entender o contexto. Por isso que eu insisto tanto no contexto. Eu acho o contexto uma coisa tão importante. Vamos lá. Então, o terceiro período, aquele amarelinho ali, inaugurado em 1984 com a peça Fantasia para saxofone e piano. Olha quantas formações instrumentais também, né? Diversas. Destacam-se desse período concertino para piano e orquestra de cordas, que se a gente tiver tempo eu posso colocar para vocês. A Estrela Brilhante, que é uma peça belíssima, que eu ainda quero tocar, meu sonho, para piano solo. A Passionata para violão solo, que é uma peça importantíssima, né, para violão, foi muito gravada. Se a gente vê a lista de gravações em CD, assim, é imensa. Muita gente gravou e, se não me engano, acho que foi o Fábio Zanon que tem um vídeo, né? Então foi muito, muito... muita gente toca, né, a Passionata para violão solo. Variações sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros, né? Para quinteto de sopros, entre muitas outras, tá, gente? Eu estou colocando só alguns exemplos para a gente dar uma situada, assim, né? Para vocês de repente poderem pegar isso aí e escutar, né? Que aí é a parte mais importante, tá? Então é um esqueleto, assim, né? Para a pessoa depois. E o último período ali, a partir de 97, né? Final dos anos 90, que ele começa. A sua obra caracteriza-se pelo ecletismo no uso da linguagem, né, quanto à utilização de diversas técnicas dentro de uma mesma peça, assim como no fato de compor peças em diferentes linguagens na mesma época. Então, é um período mais eclético, né, onde isso está mais marcado. Né? Deste período destacam-se o trio Alternâncias, que é para piano, violino e violoncelo, e exemplifica muito bem, porque ali tem tudo ali, né? Ele diz. Isso é a fala dele agora, tá? Ele diz assim, tem tudo ali. Um pouquinho de pontilhismo, um pouquinho de serialismo, um pouquinho de neorromantismo, de minimalismo. Por isso mesmo eu chamei de alternâncias. Legal, né? Então, veja, a gente conhecer a história, você até entende a peça melhor, né? Você entende a peça melhor. E tudo misturado, mas com uma certa unidade, né? Acontece de conviver peças mais contemporâneas e mais tradicionais e compõem no mesmo período. Então, na mesma época, ele, né, desse último período, ele pode estar com uma encomenda assim, assado, ensopado, ele está ali no mesmo período, ele está trabalhando coisas diversas, né? Então, por isso que eu gostei das cores, porque eu acho que ele tem uma potência criativa fenomenal, assim. Outra peça importante, 3 micropeças para piano solo, né? Tem inclusive um artigo sobre essas 3 micropeças da Miriam Albin. Tem na internet, tá? E eu acho que a professora Salomé Gandelman também fala dessas 3 micropeças no livro dela, 36 Compositores Brasileiros, né? Que ela cita algumas das principais obras do Ronaldo Miranda, dessas peças de nível mais avançado, né? E, bom, e também, ainda como último exemplo ali, a Sinfonia 2000, que é uma peça
mais tradicional, tá? Vamos seguir, gente. Bom, do catálogo de obras feito em homenagem aos 70 anos do compositor, né, em 2018, constam as seguintes obras para piano solo em nível avançado para o pianista, né? São elas a suíte número 1, número 2, número 3, e ele, antes, ele não colocava a suíte número 1 e número 2 no catálogo, ele não considerava, né? Agora que eu vi que a Valéria Peixoto colocou lá, né? Mas ele considera mais a partir da suíte número 3. Ele disse, eu acertei mesmo, foi na suíte número 3. Eu comecei a acertar, ele disse. Né? Então, Prólogo, Discurso e Reflexão, de 1980, a Tocata, de 1982, Estrela Brilhante, 1984, As Três Micropeças, de 2001, Variações a Zorovac, de 2002. Essa peça, ela está no catálogo como peça para cravo, ela foi escrita para cravo, mas ele considera que ela ficou uma peça muito difícil para o cravo. Então, ela é muito mais executada ao piano, né? A gente encontra a gravação dessa peça na internet com pianistas tocando ao piano, tá? E a Zorovac, se vocês leem de trás para frente, é cravo e rosa. Então, ele faz citações do cravo e rosa, né? Muito lindo. Vale a pena ouvir também. E a peça mais recente para piano foi uma encomenda, né, do Alexandre Dias, e é uma peça que chama Aeroflux, que é Revisitando Nazaré, uma obra de 2015. Tá? Então, assim, eu achei legal também a gente colocar o que tem, né, de peça de nível avançado. E as peças dele são muito virtuosísticas. As peças para piano não são fáceis. Ele até me disse, mas o que deu na minha cabeça, Ana Paula, que eu compus tão difícil? Eu fiz as peças muito difíceis, né? E, bom, vamos lá, vamos seguir. No catálogo também constam peças para piano a 4 mãos, né? Para o nível avançado ainda de piano, né? São as variações sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros, que é uma versão que ele fez a pedido de um duo pianístico. Um duo pediu, porque essas variações sérias já tinham sido feitas por quinteto, né? Vocês lembram que eu mostrei ali ainda há pouco. E ele fez, então, essa versão para duo de piano. Outra peça a 4 mãos é o Tango, que é uma peça famosíssima, né? Foi dedicada ao Marcelo Alvarenga, que é um amigo querido, e a Zaida, que era um duo pianístico fantástico. E ele escreveu também em 2004 o Frevo, tá? São peças incríveis, incrivelmente lindas, assim, vale a pena, gente, ouvir todas, sinceramente. São maravilhosas. Quem não conhece, assim, Muito bem. Então, vamos lá. Eu acho que eu dei uma boa embasada, assim, para a gente entender quem é o nosso adorado compositor, né? Eu acho isso muito importante para nós professores, sabe? A gente ter a noção, né? A dimensão dessa potência que né, esse compositor. Do que ele já fez, né? Qual é a história dele, por onde ele trafegou, né? E eu disse para ele isso, né? Eu disse, professor, o senhor é uma inspiração, né? E a gente poder dizer isso para um aluno é uma coisa muito estimulante, né? Porque tem pessoas que depois vão partir para a composição, né? Tem muitos aqui que são compositores, né? Aqui que estão assistindo a palestra, tudo que compõe, que tem seus trabalhos. E os nossos alunos também merecem, né? Saber que essas histórias existem, né? Eu contei para eles sobre um aluno meu que começou comigo aos 18 anos e ele entrou para a faculdade de jornalismo. E eu sempre falava do Ronaldo Miranda para ele, né? Esse meu aluno que eu adoro, é um aluno que eu tenho um carinho muito grande. É um excelente aluno. Sabe aquele menino de ouro, assim? É ele.
e talentosíssimo, estudiosíssimo, sério, uma maturidade assim que, nossa, eu demorei muito para ter, ele com 18 anos já era. E sério em tudo que ele faz, comprometido, e é a coisa mais linda de ver. E eu falando sempre para ele, olha, mas é um caminho, né? É um caminho. As coisas não são impeditivas, né? A gente não deve impedir as coisas, né? Porque, olha, eu acho que Deus escreve certo em linhas tortas, né? A gente às vezes não entende como que vai ser aquele caminho e ele acontece e fica lindo, né? Então, hoje, depois ele se formou em jornalismo, ainda estudando piano comigo, fazendo aula. E aí a gente fez um esforço conjunto, né, de estudo, ele é estudiosíssimo, ele entrou para pós-graduação em música, ele ia fazer uma história ou em música, ele está fazendo na parte de musicologia histórica, continua estudando piano, tocando pra caramba e está fazendo pesquisa. Agora vejam só, né? Vejam só, né? Eu disse para ele, puxa, a gente precisa de críticos musicais, a gente precisa de gente que goste de escrever e saiba e conheça música. Olha como que é importante, né? Os caminhos, né? Então, como eu estou falando aqui para professores, né? E sou professora, assim, eu acho que eu queria mais era trazer essa reflexão, sabe? Assim, de coisas que a gente pudesse juntas, assim, pensar, né? Para nós, para os nossos alunos, de valores e tal. E que eu acho que o Ronaldo Miranda, ele é uma inspiração incrível. Bom, então, as peças infantis, né? Elas foram escritas para as filhas, né, do Ronaldo Miranda. Ele escreveu para Cecília e Maria Clara, que estudavam piano quando crianças. Hoje em dia elas são adultas, né? Então elas são, segundo diz o compositor, peças simples. Ele só fala assim, são simples, despretensiosas, né? Aquele jeito humilde, né? E delicado e afetuoso que ele tem. Foram feitas para que elas tocassem piano, para que se divertissem, né? Elas estudavam, parece, na época, ele não lembra bem qual era a professora, né? Mas estudaram com a professora Marcilda Clis, de São Paulo, e também com a professora Maria Tereza Soares, no Rio de Janeiro. Na época, eles estudaram com a Marcilda Clis na época que ela ainda morava no Rio, né? Mas ele não lembra bem a época, assim, né? Ah, essa eu escrevi quando estudava com tal. Porque isso, né? Faz tempo e é uma coisa linda, graças a elas, né? A gente tem que agradecer a elas, que a gente tem essas peças que a gente pode, lindas, elas são lindas, que a gente pode levar para as crianças tocarem e fazerem maior sucesso, né? E saberem que estão tocando a obra de um compositor como ele, né? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, nessa lâmina, as peças para piano solo, nessa que são consideradas as peças infantis, né? Que é o Requebradinho, e foi escrita no Rio de Janeiro, em 1983, foi dedicada a Cecília Ferreira de Miranda, que é a filha mais velha, né? E também coloquei a Mini Suite, composta no Rio de Janeiro, em 1985, dedicada a Maria Clara Ferreira de Miranda, que é a outra filha. Bom, eu agora vou ver se eu vou acertar aqui, se eu errar, a Aninha vai me socorrer. Pronto, foi. É... Isso, deixa eu tirar aqui o requebradinho. Eu vou colocar agora pra gente a mini suíte. Vocês gostaram do requebradinho? Muito linda, né?
Requebradinha mesmo. É, ela tem um balanço gostoso, né? Pronto. Vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu vejo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Tá, voltamos aqui. Então a gente vai. Bom, nós ouvimos então as peças para piano solo. Então vamos ver agora as pecinhas infantis a quatro mãos. E aí eu tenho um agradecimento para fazer, porque a Helena Scheffel, que é uma amiga querida, queridíssima, ela gravou junto comigo. Então, a Marcha Complicada para se estudar muito piano, que eu achei esse título o máximo, né? E foi escrita no Rio de Janeiro, em 1983, dedicada a Cecília Ferreira de Miranda, Cristina de Holanda, que é a amiguinha, né? Toca junto, a coleguinha. E uma valsinha, composta no Rio de Janeiro, em 1983, que é uma pecinha de uma página só, coisa mais linda, dedicada a Cecília Ferreira de Miranda também e a Cristina de Holanda, tá? Então vamos colocar aqui para a gente ouvir. Ouvir a Marcha Complicada.
demais, né? Ela é Puxa, muito interessante essa peça, ela trabalha muita mudança de posição, ela deixa a mão bem livre. É uma peça muito boa, muito boa. Ela não é tão fácil, né? Por isso mesmo, né? Ela tem bastante deslocamento, escalinhas e mudança de posição, né? Posição mais interna no piano. Agora a gente vai ouvir então uma valsinha. Não é uma graça? muito bonita. Uma delicadeza, né? Então já muitos elementos aí para serem trabalhados, né? Muita coisa boa. Muito bem. Espero que vocês estejam gostando, gente. Ó, então vamos lá. Vamos seguir. Algumas peças, né, foram compostas e que são um nível um pouquinho mais avançado, né, são um nível intermediário. Elas foram encomendadas pelo concurso de Tuiutaba, né? Então, o Prelúdio e Fuga, como eu contei para vocês, ele sai da suíte número 1, né? O Prelúdio é a primeira peça, a suíte tinha umas 4 peças, ele pegou a primeira e a última, colocou na sequência, porque ele achou que elas soavam bem na sequência, ele gostou, né? Deu uma retrabalhada e então foi a peça que ele mandou para o concurso, né? Então, por isso que está ali em 1965, que é a origem, né, da suíte número 1, aquela que ele, dos anos de formação, dos anos de estudo, né? Que ele nem colocava no catálogo e tal. E 2005, que foi o ano em que ela foi o Prelúdio de Fuga foi encomendada, né? Então ele conta que a professora Denise, responsável pelo concurso, ela entrou em contato com ele e disse que Ronaldo, você tem peças muito difíceis, né? Ou muito fáceis. Você não conseguiria fazer uma coisa, né? Assim, mais, né? Para que ele pudesse contemplar com as peças dele outros níveis, né? Das categorias do concurso. Então ele fez. E a valsa só da mesma forma, é uma peça que ele fez no mês de 2005, encomenda também do concurso de Tuiutaba, samba o concurso de Tuiutaba, porque são peças lindíssimas. Eu não gravei essas, tem no YouTube, tá, gente? A valsa só, essa semana eu vi com a professora Carla Reis, vi com o professor Casarotti, tem várias gravações, tá? O Prelúdio e Fuga também tem gravação no YouTube. Depois eu até pretendo gravar para os meus alunos para ter isso como material, né? Porque é muito legal isso. Eu acho que aproxima, né, os alunos de um compositor incrível, tá? Bom, eu espero que eu não tenha esquecido nada. Bom, eu tenho aqui o concertino. Eu não sei se a gente tem tempo, né, Cláudia? Já está muito longo, né? Não, acho que pode colocar aí, ó. Quem tá aqui, acho que tem tempo Porque tem para uns ver. 15. O concertino é Se meio você, longo, se assim. você botar um pedacinho só, Pode ser, né? claro. Vocês, eu tô por vocês, tá? Sim, Eu eu só acho que é não quero. legal e é tão bonito. Bota um pedacinho só pra gente ver umas partes que você acha que são Eu legais, não interessantes. quero.
Então, isso aqui foi uma colagem, tá? Que eu fiz. Vou botar só um trecho. Deixa eu ver se eu pego já aqui mais adiante. Tenho a honra de convidar a solista Ana Paula Santiago, que se apresenta acompanhada pelo maestro Jefferson Della Roca.
Cláudia, todo mundo aí ainda? Tamo aqui. Eu tô em êxtase Foi aqui. ninguém, não foi ninguém embora. Lindo. Não, tamo aqui Foi só esperando a música baixar aqui pra acalmar os ânimos. Lindo, lindo, lindo. Lindo, bravíssimo. É bonito. Ele é muito bonito, né? Eu particularmente, bom, eu fiz o trabalho sobre ele, né? Eu toquei 3 vezes, foi uma felicidade tão grande para mim, sabe? Então, bom, para concluir, né? O trabalho, né? Eu acho que essa frase eu usei na minha dissertação de mestrado. Ela faz muito sentido para mim, né? Segundo dizem, é do Mozart. Não ouço em minha imaginação as partes sucessivamente, mas sim como se tudo de uma só vez. É um prazer indescritível. Toda essa invenção, essa produção ocorre em um sonho agradável. Contudo, ouvindo tout ensemble, é, afinal de contas, o melhor. Eu acho que resume essa coisa de olhar mais amplamente quando a gente vai trabalhar um ponto, né? É isso que eu quis dizer, que eu acho que é enriquecedor. Eu coloquei aqui no final umas referências, assim, muito... Nada academicamente, assim, só eu me baseei, né, na minha dissertação de mestrado, que está aqui, eu tenho um link para quem quiser. Me baseei também na conversa que eu tive com o compositor essa semana, que foi uma segunda grande honra na minha vida, muita alegria eu tive por isso. E tem um catálogo de obras que então aqui, né, eu encerrando aqui, eu agradeço, né, tem meu contato, é isso. Deixa eu fechar essa lâmina, Cláudia, porque daí eu vou parar aqui de compartilhar, então. Eu espero que vocês não tenham se cansado muito. De forma alguma, foi enriquecedor. Tá todo mundo aí? Tem alguém dormindo aí? Aqui. De forma alguma também. Estamos felizes, viu? Estamos bem felizes. Maravilhoso. Maravilhoso, Ana Paula. Maravilhoso. Ah, que bom. Eu fico muito parabéns. feliz. Parabéns. Que coisa Parabéns. linda. Parabéns, viu? Parabéns pelo concerto, parabéns pelo seu trabalho. Agradeço. E a gente passa a conhecer mais de perto o compositor, né? E como ele tem coisas lindas e peças acessíveis a todo o público, né? Isso. Ele tem poucas, na verdade, né? Ele fala que as infantis e as juvenis são uma coisa que foi despretensiosa, né? Ele fez assim. E aí, na hora que eu falei com ele essa semana, ele disse assim: talvez eu tivesse que fazer mais. Eu falei: sim, vai mais. E eu pedi para ele, assim, né, professor, o senhor podia fazer um álbum, né, pra gente com a coletânea, né, das peças para piano. Mas tem tão pouquinho. Eu falei: não, mas a gente faz assim, bota as peças infantis juvenis, depois as peças avançadas, porque elas são realmente muito difíceis, elas são, como vocês podem ver, né, o concertino, assim, elas são peças virtuosísticas. O concerto grande é mais difícil ainda, é um concerto atonal, né? Vocês viram que o concertino mesmo tem trechos atonais, né? Cheio de cromatismos, né? Então, enfim, tomara que ele faça, né? Aí ele me disse: nossa, mas isso dá um trabalho, tem que fazer revisão de tanta coisa, isso dá um trabalho imenso. Ele é muito caprichoso, né? Ele é maravilhoso, ele é excelente, ele é fantástico. Enfim, eu sou fã, né? Eu adoro a obra dele, realmente gosto muito. Ana Paula, e ele escreve difícil para as cordas, né? Ele escreve difícil. Sim. Ele escreve difícil para todo mundo, não é só a parte do piano. É impressionante. Sim. Tem uma obra dele que é o concerto para saxofone e piano, né? Isso. Gente, aquilo ali é de chorar. Você toca e chora. Cada compasso, porque o saxofone vai para um lado, o piano vai para o outro. É lindo, é simplesmente lindo, mas é de chorar para estudar, porque é muito difícil mesmo, assim. Mas tudo dele é maravilhoso, tudo é maravilhoso.
Eu não mostrei para vocês. Vocês estão com gás ainda para ver o catálogo? O catálogo, gente, tá lindo. O catálogo é incrivelmente maravilhoso, tá maravilhoso. Tem algumas coisas assim que a gente falou até, né? Que as peças para piano solo entraram dentro ali da categoria de música instrumental solo, né? Mas entraram dentro do música de câmara. Então, esses detalhezinhos de catálogo, assim, né? Mas está fantástico, está lindíssimo o catálogo, tem toda a discografia, vídeos, editoras, todas as obras, né? Com um capricho só, assim. Tem uma pequena biografia do compositor, né? Olha, e eu daria para falar sobre ele muito mais, né? Porque uma personalidade, é uma pessoa que tem uma trajetória muito brilhante, né? Então, eu fico sempre com um pouco de medo de falhar, de não dizer alguma coisa que seja muito importante, né? Mas acho que deu para entender, né? Tem muito mais para a gente saber, para a gente ver, né? Do que eu mostrei aqui. Eu quis tentar dar um panorama geral, espero que eu tenha conseguido, né? E eu fico à disposição para compartilhar as coisas que eu tenho, porque afinal de contas é para isso que a gente faz os trabalhos nas universidades, né? Vocês deviam rodar mais os trabalhos, porque a gente compartilhando é que é legal, né? Essa troca aí tá, eu acho muito Ana bom. Paula, olha, e isso aqui que a gente faz, essa reunião, é justamente para isso mesmo. Porque o que que a gente foi observando? Tem muitos trabalhos acadêmicos ou pesquisas sem ser tarimbadas pela universidade, mas pesquisas pessoais, né? É Sim, pesquisa, da mesma forma, a pessoa vai levantar um claro, repertório, vai escrever um livro, vai fazer um é método, é uma claro, pesquisa profunda. E às sim. vezes a gente tem pouco espaço aberto com pessoas que queiram ouvir, né? Ouvi. Eu já achei que estava todo mundo E dormindo assim no final. não, tá todo Céu mundo do céu! curtindo, Falei muito. curtindo Apreciação musical de primeira. de primeira, é. Curtindo a sua pesquisa, o seu levantamento, Que o seu bom, piano, que foi lindo, lindo em todo o que tempo. bom, que Então, bom. esse é o espaço nosso mesmo que a Lindíssimo. gente abre. Você está de Muito parabéns, Ana obrigada, Paula. muito obrigada. Fantástico, fantástico. Se você puder depois me passar o link da sua dissertação, eu coloco no Passo, grupo para a gente ler, passo tudo. porque Passo isso sim. é riqueza. Eu vou te mandar então o catálogo, que Por aí para não favor, estender muito. Aí vocês recebem então o catálogo, o link da por dissertação. favor. Tem muitas dissertações e teses escritas sobre ele, sabe? Tem o trabalho do Marcelo Tis, tem o trabalho da Consuelo Caporali, que é magnífico, é um trabalho que ela fez. Eu usei inclusive como referência para o meu trabalho, né? Tem o trabalho do próprio compositor, porque o concerto para orquestra foi o trabalho dele de mestrado. Então, a dissertação é sobre o concerto, né? Sobre a questão composicional, né? Então, tem muita coisa boa, assim, sabe, para a gente conhecer. Então, aqui, ó, do professor, né? O trabalho dele é de 1987, ó. Memória de recital mestrado. Aí. Ó, o aproveitamento das formas tradicionais em linguagem musical contemporânea na composição de um concerto para piano e orquestra. Então aí saiu o concerto. Sorte nossa, né? E aí a Consuelo Caporali Soares, ela escreveu um trabalho muito legal para quem tiver com curiosidade de saber mais assim sobre as peças avançadas para piano que são lindas, são difíceis. E chama-se A Obra para Piano Solo de Ronaldo Miranda. Análise da linguagem musical utilizada e suas implicações para a interpretação. Consuelo Caporali Soares. Tá? É um trabalho de 2001. E tem muitos outros, né? Eu fico com medo de deixar as pessoas de fora, mas tem muitos outros trabalhos acadêmicos mesmo, né? Tem muitas entrevistas. Ele foi entrevistado pelo Tom Moore, ele foi entrevistado em muitos lugares, né? Porque é um compositor muito consagrado. Então, no Música Brasilis tem uma entrevista com ele. E é esse encanto, né? De pessoa e de compositor.
É isso, gente. Era isso que eu tinha. Brava, brava Ana Paula, bravíssima. Puxa, tô encantada com o seu trabalho. Eu acho que tá todo mundo aqui, ó. Tá muito feliz de conhecer seu trabalho, conhecer sua pesquisa, ouvir você tocar. Eu nunca tinha ouvido você tocar, então eu fiquei muito feliz. Você toca lindamente, de verdade. Obrigada. Meu coração, assim, se encheu de alegria mesmo. Arrasou, tá? Muito obrigada. Esse concertino, ele ajuda, né? Porque ele é muito bonito. É, mas se não tiver uma boa pianista, ele não sai. Ele danadinho, ele danadinho. Os cromatismozinhos todos. E você foi bravíssima, muito lindo obrigada. Mesmo. Bravíssima. Obrigada, e muito gente. Obrigada, gente. A gente que agradece. É o contrário, é a gente que agradece pelo seu conhecimento. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada eu. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Boa noite. Viu? Beijo. Beijão, Cláudia. Tchau, querida. Valeu.